Aqui o Nelson, da Fazenda Esperança. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Que alegria recebê-lo. Deus te abençoe. E o Paulinho Eleutério também. Vamos sentar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre toda essa história, né, que acontece. Eu acho tão bonito isso, né? A Fazenda é maravilhosa também, faz esse trabalho lindíssimo, né? Pelo Brasil, trabalha com dependentes químicos, não é isso? E tem feito um trabalho maravilhoso pelo Brasil e pelo mundo. Tem muitas fazendas fora do Brasil já, né? E também vive, assim, da providência de Deus, né? Com aquilo que Deus vai realizando na nossa vida. Paulinho Eleutério, nosso irmão de comunidade. Paulinho já conhece há muito tempo a Canção Nova, né? Muito antes de fazer parte da Canção Nova, como membro daqui, ele já conhecia, já trabalhou aqui, enfim. Então, a gente tem uma história bonita para te contar. Vamos contar, né, um pouquinho dessa história, porque o Frei Hans, né, quero mandar um grande abraço, né, nosso querido Frei Hans. Hoje ele não pôde estar com a gente, mas está aqui o Nelson, né, para falar um pouquinho dessa história. Porque o Frei Hans também está nessa história, né, Nelson? De maneira muito forte, Disley. É verdade. 14 anos atrás, né? Foi. É um momento assim muito especial, porque nós tínhamos uma benfeitora, que continua sendo, né, nossa querida Dona Maria do Carmo, a gente chama. Eu até chamo ela, tenho a liberdade de chamar de mãezinha. Lá de Aracaju? De Sergipe. Na verdade, a origem, o reduto dela é Propriá, não é? Ok. E ela, já como senadora, né, já acompanhava as nossas fazendas. Aliás, foi ela que nos chamou para começar a terceira Fazenda da Esperança no estado de Sergipe, né? E como ela já, porque o esposo várias vezes foi governador, né, e ela já como senadora estava preocupada de entender qual o destino da televisão que era em posse dela, do esposo, né, e não queria que fosse para em qualquer mão. Então, no conhecimento que tinha do Frei Hans, chamou o Frei Hans e perguntou como é que nós podemos fazer para dar um destino para... E daí o Frei Hans teve essa luz de realizar esse encontro, né, com o Padre Jonas, que eu tive a graça de participar. Eu tive a graça de participar da concepção, viu? Lá nos inícios, né? Ele está contando um pouco da história da nossa geradora, né? Que hoje, graças a Deus... Nem sei se era já para começar com isso, né? É isso mesmo, vamos contar. Eu já fiquei entusiasmado. Hoje, né, se a gente chega a tantos lugares, é graças a essa geradora que, a primeiro momento, né, foi Frei Hans, essa parceria aí. E quando ele ficou sabendo da TV, ele ligou para o Monsenhor, não é isso, Paulinho? Foi interessante que nós tínhamos marcado com ele na época, com o Frei Hans. Na época eu trabalhava na TV, eu era cinegrafista, ao mesmo tempo fazia a direção do programa Gente de Fé. E por conhecer o Frei Hans, nós convidamos para vir gravar um programa Gente de Fé. E terminando o programa, era o Padre Wagner até que apresentava, na época seminarista. Isso antes da geradora? Antes da geradora. Tá. Aí ele veio gravar o Gente de Fé, aí ele falou assim, antes de começar o programa, ele falou, olha, eu precisava falar muito com o Padre Jonas, né, a respeito dessa inspiração que ele teve, e vendo dentro daquele pedido da Dona Maria do Carmo, ele pensou logo na Canção Nova. Aí onde falou, providencia, por favor, essa gentileza de esse encontro, né? Aí tivemos a graça, eu e o Nelson, de participar, né, daquele lá na Casa da Luzia com o padre, depois do programa, né? Nós lembro até de um chazinho de maçã que a Luzia fez, né, na época lá, e de participar dessa conversa, né? Vamos saber mais um pouquinho dessa história, né? Quem vai nos contar é o Frei Hans, né? Monsenhor Jonas e também Dom Lessa. Vamos saber como tudo isso aconteceu. Vamos juntos. Nossa televisão, depois veio simplesmente me cumprimentar. A conversa se prolongou, a gente tomou um chá junto. Ele, como bom alemão, né, gostou de tomar chá junto comigo. E quase na hora da saída, o Ferrans se voltou para mim e assim de chofre começou a falar a respeito daquela televisão em Aracaju. E entre muitos assuntos, eu me lembrei da televisão em Aracaju, que a dona, a família,
queria vender já há muito tempo e sempre me perguntaram, não tem alguém que quer comprar? Eu já tinha oferecido para várias entidades, mas ninguém tinha condições. Quando comentei com o Padre Jonas... E a coisa que mais me marcou foi isso que eu disse, olha, Hans, querer uma geradora nós queremos porque nós precisamos. Para poder termos retransmissoras, nós precisamos de uma geradora. Do contrário, nós nunca poderemos ter retransmissoras. Mas o que eu não tenho é o dinheiro. Eu me lembro, disse a ele, se o Pai do Céu quer, dinheiro não vai faltar. Isso foi sexta-feira. Nós tivemos um final de semana de acampamento, no domingo à tarde. Depois do acampamento, o telefone toca, eu vou atender, uma surpresa, o bispo de Aracaju, o arcebispo de Aracaju, Dom Lessa. Eu não o conhecia pessoalmente, somente eu tinha ouvido falar a respeito do Frei Hans, que me falou nele como arcebispo lá de Aracaju. Ele vinha me falar a respeito da mesma geradora. Eu disse, olha, senhor bispo, certamente o Frei Hans conversou com o senhor. Ele do outro lado disse, não, faz tempo até que eu não vejo o Frei Hans. Continuamos a conversa e eu disse a mesma coisa. Eu estou com toda a disposição para ajudar o senhor e adquirir para a igreja essa geradora. Mas o que eu não tenho é dinheiro. E ele me perguntou, e o senhor tem o capital? Eu digo, não tenho nada. Estou partindo de zero, como o senhor. Só que eu acredito que o Pai do Céu tem o capital. Né? Se o Pai do Céu quiser que essa televisão seja da igreja do filho dele, ele tem o capital e ele vai nos dar esse capital. Nós vamos encontrar o caminho, né, juntos, de buscar esse capital, não é? Daí eu não me aguentei e disse, mas o senhor conversou com o Frei Hans? Ele disse, não conversei com o Frei Hans. Daí eu disse, porque o senhor acabou de usar a mesma frase que o Frei Hans usou. O Pai do Céu tem. Ele também surpreso do outro lado, eu disse, eu estou vendo que Deus está nisso. Deus está e continua nisso, né? Não é diferente aquela luta inicial, né, da aquisição da geradora. A gente continua nessa mesma luta, mas se Deus quer, né, e Deus tem nos ajudado, a gente continua, né, a todo esse tempo, há mais de 20 anos, evangelizando. Mas que bonito isso, né? Tanto o Frei Hans como o Dom Lessa dizendo, olha, se Deus quer, vai acontecer, né, Nelson? E Deus é fiel. Olha para você ver quanto tempo, né? Há 20 anos, Deus tem honrado, né? E a gente tem conseguido aí evangelizar por todo esse tempo. E se Deus quiser, por muito tempo ainda, né? Para frente. Tem um detalhe que eu fiquei muito feliz que o Paulinho lembrou, né, Paulinho? Que era para o Frei Hans participar na negociação quando, então, Monsenhor Jonas foi para Aracaju. Mas, Disselene, aconteceu um acidente, né, que marcou profundamente a nossa vida e a vida do Frei Hans, quando ele foi levar alguns bispos que vieram nos visitar, né, e na volta, né, esse acidente, o Frei caiu com o carro até aqui perto de Taubaté, e foi muito forte, assim, ele teve que, como o carro caiu na ribanceira, quando ele subia, né, para tentar se salvar, para não ficar lá embaixo, sozinho, né, com os pés quebrados, ele se lembrava, cada vez que vinha a dor, de oferecer, uma vez, quando dava um passo, tanto para os jovens, né, da fazenda, e o segundo passo para a preocupação que ele tinha, porque ele se lembrava que tinha um compromisso de ir para Aracaju, né, e que já entendeu rapidinho que isso não ia ser possível, né. Depois, logo, ele foi encontrado na estrada e foi levado para o hospital. Foi quando, então, não podia mais participar desse momento e ofereceu todas as dores para que se concretizasse esse projeto. Nós chegamos em tantos lugares, o Brasil inteiro, por causa dessa geradora, né? E eu conversava aqui, tanto com o Nelson como o Paulinho, dizendo assim, que a mesma luta,
da aquisição daquela geradora continua, né? Hoje é para a gente manter. Aquela época a gente adquiriu, mas a gente precisa manter. Por isso que nós estamos aí pedindo a sua ajuda, fazendo essa programação linda, dizendo você faz parte dessa família e por isso a gente precisa manter essa televisão que é de todos nós no ar. Então nos ajude a manter, né, Paulinho? Eu disse, é interessante que, até partilhando com o Nelson, que quando nós fomos visitar, assim que o Padre João chegou de viagem, nós fomos visitar o Frei Hans, eu tinha a oportunidade de estar junto logo no após hospital, o acidente que ele partilhou a respeito desse espaço que ele dava. E após ele chegar em cima, na Carvalho Pinto ali, na perto de Taubaté, então, ele pedindo ajuda, as pessoas passavam. O que mais chocou ele comentou, na época no hospital, que é a que ponto nós, seres humanos, chegamos. Do ponto de ver a necessidade dele, e por medo, as pessoas não paravam, passavam. Demorou para poder, né, ajudá-lo. Eu vejo da mesma forma, hoje é a realidade da igreja, é a realidade das obras da igreja, como a Fazenda Esperança, como a Canção Nova, como a Shalom, como várias, né, como de manter a obra de Deus para frente. Se faz nas pequenas coisas, né, nessa ajuda nas pequenas coisas. Só que eu percebo o seguinte, hoje, muitas vezes, o próprio sistema da sociedade nos leva ao individualismo. Então, eu não me preocupo mais com o outro, eu não me preocupo mais com a obra. Até tenho no meu coração essa semente de viver o amor concreto nas pequenas coisas. E eu, fazendo memória, nessa época, onde nós estamos fazendo memória da aquisição da geradora, eu percebo, da mesma forma que as pessoas passavam e não ajudava, nós corremos risco. Eu corro risco hoje na minha vocação, na minha vida de família, se eu não estiver atento nessas pequenas coisas, de passar despercebido e não ajudar. Então, acho que isso é importante, ajudar a Canção Nova, ajudar a igreja, ajudar uma Fazenda Esperança. Eu sou fruto da paróquia Nossa Senhora da Glória. Eu sou fruto do grupo de oração, lá do Brás, na época, eu sou lá na igreja de São Pedro ainda, você entende? A minha mãe ia lá participar no grupo de oração. Eu vejo assim, nós precisamos estar atentos a essas pequenas coisas. O pequeno, com muito, né, Nelson? Nessa ajuda concreta, se faz uma obra como a Canção Nova, que é fruto de tanto sofrimento, de tanta ajuda, tantas pessoas que se dedicam e dão a vida para que essa obra aconteça. Né? Eu sinto assim, agora escutando a definição que o Pedro deu, me parece que era esse o nome dele, quando o Frei Hans procurou o Padre Jonas, é porque ele tinha convicção, pela experiência que nós vivemos também entre nós, de que o capital ia aparecer, porque o lastro do capital são os consagrados. Né? Então, não tinha como não dar certo. Como não tem como não dar certo, que vai se conseguir chegar à meta. Né? Ontem estava assistindo, eu junto com o Frei Hans, à noite, antes de dormir, o Eto, né, falando da meta que precisa chegar. Por acaso, a gente ligou a televisão e vimos a luta. Né? Eu sinto que se lembra mais de que essa obra é levada pelos consagrados, o povo vai tomar mais consciência e com certeza vai muito mais rápido fazer a meta chegar antes de terminar o mês. É isso, eu quero agradecer a participação de vocês, viu? Deus lhe pague, Paulinho. Muito obrigada ao Nelson, né, que saiu lá da fazenda, veio para cá. A nossa gratidão eterna, né, a Frei Hans, porque eu acredito que Deus inspirou, né, ao Frei Hans a ligar para o Padre Jonas para que ele soubesse dessa geradora e muito mais, né, para ser voz de Deus para o Monsenhor. Inclusive, desculpa te cortar, mas não posso deixar de dizer, amanhã vai chegar aqui 200 jovens das Fazendas da Esperança do Amazonas, do Pará, do Acre e de Roraima. Né? E se não fosse essa história de 14 anos atrás, os pais desses jovens que vão estar amanhã aqui ligadíssimo na Canção Nova, porque sabe que seus filhos vão estar aqui acolhidos por vocês, né? Estão aí doidinho para escutar aí os cantores aí, né, assim, né, Ricardo? E por causa do que aconteceu, porque imagina, se ainda fosse a televisão, como 14 anos atrás, né, uma realidade circunscrita só aqui era né? no Vale, né? Não poderia todas essas famílias participarem amanhã, em todo o norte do Brasil, que vai acontecer aqui amanhã. Tá certo, obrigada, viu, querido, pela sua participação. Nosso abraço ao nosso querido Frei Hans.